Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês para juntos novamente estudarmos a lição da Escola Sabatina. Tem sido um privilégio gravar esses pequenos resumos para que possa, de certa maneira, ser algo a mais aí para você compreender cada vez mais a palavra de Deus, estudar aí a lição da Escola Sabatina. Eu sei que esses vídeos têm chegado a diferentes lugares, você pode também compartilhá-los, não importa, você pode enviar aos seus amigos, aos seus parentes, para que de certa maneira eles possam também sempre buscar cada vez mais o crescimento em Cristo Jesus. Nós estamos na lição de número 3, e a lição de número 3, ela traz o título Imagens do Casamento, e o verso para memorizar se encontra lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, no versículo 9, que diz assim: Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. O verso para memorizar nos traz algo muito importante relacionado a uma festa das bodas do Cordeiro, ou seja, a uma festa de casamento do Cordeiro, do noivo e da sua noiva. Quem é o Cordeiro, pastor? Sim, o Cordeiro é Jesus. Mas como eu posso explicar que realmente o Cordeiro, ele é Jesus? É interessante nós notarmos e frisarmos algo que eu já falei nas lições anteriores. Eu não posso ler apenas um versículo da Bíblia e tentar interpretar esse versículo e tentar trazer uma profecia, algo apenas dentro deste versículo. Eu preciso entender que para estudar a palavra de Deus, eu preciso estudar um pouco aqui, um pouco ali. Por exemplo, quem é o Cordeiro? Como é que eu posso realmente mostrar que o Cordeiro é Jesus? Por exemplo, quando Jesus vem a este mundo, se faz carne, habitou entre nós, e Jesus ali, no início do seu ministério, Jesus vai até João Batista para ser batizado. E ali, então, João Batista, ao ver Jesus, João Batista diz a seguinte frase: Eis o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista claramente aborda que aquele cordeirinho que era sacrificado lá no santuário simbolizava então o Messias, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus agora estava ali perante ele e era Jesus. Ou seja, quando Apocalipse aborda a festa das bodas do Cordeiro, está dizendo então a festa do casamento de Jesus, que é o noivo, com a sua noiva. E é importante nós notarmos que dentro de uma festa de casamento existe também a importância de entender que existem convidados. E quem são os convidados? Eu gosto de uma parábola, eu tenho um sermão sobre ela, que é a parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens dizem que as 10 virgens ouviram falar sobre a festa de casamento e elas quiseram fazer parte da festa de casamento. E elas poderiam fazer parte da festa de casamento porque a festa de casamento é para todos. Abordando então profeticamente a festa de casamento como a volta de Jesus, podemos dizer que a festa de casamento é para todos. E como é que eu posso abordar dessa maneira? Porque quando eu vou no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz lá, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todos aquele que nele crê, ou seja, não apenas alguns, não apenas os predestinados, não apenas alguns escolhidos, mas todos aquele que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, a festa de casamento é para todos, mas eu preciso crer em Deus. E essa parábola relata então que 10 virgens quiseram fazer parte da festa de casamento, porém 5 dentre elas tinham levado o azeite em dobro e 5 somente o azeite para o gasto. O cortejo demorou a passar, o noivo demorou a passar, e elas dormiram, todas elas. E porém, quando o noivo passou, houve o grito, eis o noivo, e quando elas acordaram, 5 dentre elas perceberam então que as suas lamparinas estavam se apagando, e elas correram então buscar azeite. O azeite ali simbolicamente simboliza então o Espírito Santo, e as outras 5 que tinham azeite em dobro entraram no cortejo e foram para a festa de casamento, o noivo abriu a porta, todas entraram, o noivo fechou a porta, e após fechar a porta, ninguém entrava mais. As 5 que foram buscar azeite até tentaram agora bater na porta e pedir para entrar, mas o noivo disse, eu não vos conheço. O que esse texto nos mostra também?
Nos mostra que sim, todos podem participar da festa de casamento, mas também nos mostra que alguns não estarão. Não estarão não porque o noivo não quis, mas não estarão porque elas mesmas optaram em não colocar a fidelidade, ou seja, Deus em primeiro lugar dentro deste contexto do casamento. Em outras palavras, tinham azeite somente para o gasto, tinham o Espírito Santo somente para o gasto e, consequentemente, tinham outras coisas acima de Deus. Deus quer que você faça parte dessa festa de casamento, mas entenda a importância de ser fiel, de colocar sempre Deus em primeiro lugar. Amém? A parte de domingo vem falando sobre uma só carne, e eu quero entrar rapidamente aqui sobre o contexto de entender que quando Deus traz ali o contexto, então, de casamento no livro do Apocalipse, o profeta ali, inspirado por Deus, ele está também levando o povo a entender sobre o casamento que Deus estabeleceu lá no livro de Gênesis, lá na criação. Isso mesmo. Para eu entender casamento, e especialmente casamento aqui no contexto de Deus, do noivo e da noiva, eu preciso entender o casamento que Deus estabelece lá na criação. Deus, ele criou o mundo perfeito. E Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E Deus estabeleceu ali, ou instituiu ali, o casamento. E o casamento, então, é algo instituído por Deus antes da entrada do pecado neste mundo. Isso mesmo. No sexto dia, Deus criou o homem e Deus criou a mulher, e ali Deus instituiu, então, o casamento como algo sagrado. Deus instituiu também o sábado antes da entrada do pecado neste mundo. Sim, no sétimo dia, o sábado da criação, é instituído por Deus ali para um presente para a humanidade. Ou seja, o sábado também não é criado apenas para os judeus, mas é criado para toda a humanidade. E esse casamento, então, entre homem e mulher, ele deve ter uma conotação de uma só carne, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 23 ali em diante. Uma só carne, em outras palavras, eu preciso buscar esse um só propósito na minha vida, buscar essa conexão com Deus e essa conexão, então, com o meu cônjuge. Isso mesmo. Deus quer nos ensinar aqui no contexto teológico aplicado no casamento entre o noivo e a noiva, entre Deus e a noiva. Deus quer trazer a importância de ter uma conexão entre o seu povo e Deus. Por isso, uma só carne. Mas Deus também quer trazer a importância, e eu posso aplicar aqui de diferentes maneiras, mas eu gosto de aplicar de uma maneira que certa vez eu vi um sermão. Deus quer que nós entendamos que dentro de um casamento eu preciso ter um só propósito. E o propósito dentro do casamento não é buscar ser feliz, mas é buscar fazer a minha esposa feliz. Se você é mulher, buscar fazer o seu esposo feliz. Isso mesmo. E se ambos tiverem esse mesmo propósito dentro de um casamento, por mais que haja tempestades, por mais que haja turbulências, nós seremos felizes. Por quê? Porque eu busco sempre fazer o meu cônjuge feliz. Amém? Que Deus possa nos abençoar a entender esse ponto. Nos abençoar a entender que Deus quer que nós sejamos um auxiliador, você homem. Deus quer que você seja uma auxiliadora, você mulher. E uma auxiliadora idônea. Ou seja, dentro deste contexto salvífico, buscar realmente o princípio da igualdade. Fazer sempre o melhor para o seu esposo, para a sua esposa. E é exatamente isso que Deus faz com a sua noiva. Por exemplo, quando você vai na lição de segunda-feira, onde fala sobre a bela noiva, você vê Ezequiel ali, capítulo 16, falando sobre a bela noiva. Mas é interessante nós notarmos que a noiva, a Jerusalém, ela se afasta, o povo de Israel, ela se afasta de Deus. Mas mesmo se afastando de Deus, ela é tratada como a bela noiva. E o autor aqui, ele traz algo muito importante, que mesmo que o povo esteja desprezando a Deus, Deus o ama. Deus sempre está na porta do coração, batendo, pedindo para entrar. Deus nunca irá forçar a entrada. Deus irá sempre deixar o livre-arbítrio para você. Mas Deus sempre irá querer ali entrar na porta do seu coração, até que a porta da graça ali possa estar ainda aberta. É interessante nós notarmos esse ponto, e o autor aqui da lição, ele coloca algo muito bonito, onde ele diz assim: a noiva de Deus é bonita, não por causa de algo que ela fez, mas porque o Senhor derramou seu favor sobre ela e a tornou assim. De igual modo, somos belos aos olhos do céu,
não por causa de algo que fizemos para merecer isso, mas pela graça que Deus nos deu. Somos belos para estarmos revestidos com a justiça de Cristo, que é a justiça de Deus. Somos belos não porque temos beleza em nós mesmos, mas somos belos porque estamos conectados com Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. A parte de terça-feira, a esposa prostituta de Oséias relata aqui como Deus realmente trata então a sua noiva. É interessante nós notarmos que Deus traz aqui uma história de Oséias, aonde pede para Oséias buscar ali uma prostituta e se casar com ela. Essa mulher o trai e Deus manda para que Oséias vá e busque ela novamente. O que Deus está querendo ensinar aqui para nós? Deus está querendo aqui nos ensinar que a prostituição da igreja é ser infiel a Deus e por isso a prostituição. Alguém que de certa maneira busca ser infiel a Deus. Mas mesmo buscando essa infidelidade, Deus o ama. Em outras palavras, não importa quão longe você tenha ido, o que você tenha feito, Deus quer te resgatar e te trazer de volta. Deus quer te trazer para a verdade. Deus quer te trazer para fazer parte dessa grande festa de casamento que está sendo preparado para cada um de nós. Amém? Não importa quão longe você tenha ido, Deus quer e pode te trazer de volta. E exatamente dentro disso que encontra-se aqui a história de Oséias e a sua esposa. Deus, através dessa história, mostra os erros do povo, que é o contexto de uma esposa, uma noiva que realmente o trai, mas ao mesmo tempo nos traz aqui a importância de entender um noivo perfeito, que é Jesus, e que quer realmente resgatar você. Não importa aonde você esteja, Ele quer te salvar. Isso aqui é muito importante nós entendermos, que Deus aqui traz também, então, esse contexto de um povo que o trai, mas também apresenta aqui o seu amor e a sua misericórdia. E louvado seja Deus por isso. A parte de quarta-feira, Isaac e Rebeca, aqui no livro de Gênesis, capítulo 24, no verso 1 ao verso 4, você percebe aqui que Abraão já estava idoso e, sem dúvida, ali a promessa da sua descendência, Abraão estava preocupado com seu filho Isaac, com quem Isaac iria se casar. E Abraão, então, pede para o seu servo buscar ali alguém da sua própria fé, para que pudesse casar, então, com Isaac. E aqui alguns conselhos para nós. Os cananeus, eles poderiam trazer um estilo de adoração ali contrária a Isaac. E por esse motivo, então, é solicitado que busque uma esposa que tenha a mesma fé de Isaac, para que, de certa maneira, outras adorações não pudessem ali entrar dentro deste contexto do casamento de Isaac. Aqui há algo muito importante para nós e o que Deus nos ensina sobre o jugo desigual. Deus gostaria que nós buscássemos sempre alguém da mesma fé. É certo que existem testemunhos de pessoas que buscaram pessoas que não tinham a mesma fé e essa pessoa acabou sendo convertida e agora praticando a mesma fé. Porém, a grande verdade é que na maioria dos casos isso não acontece. E muitas vezes, então, você acaba tendo um problema dentro da adoração ao seu Deus. Por esse motivo, Deus então ali ensina a importância de buscar alguém ali da mesma fé. Ao mesmo tempo também, Gênesis capítulo 24, do verso 57 ao 67, nos mostra ali que mesmo longe, nós devemos estar ligados a Deus. Nos mostra ali que a noiva precisa estar perto de Jesus, aonde amor deve ser o ponto-chave. Amar, o compromisso ali, colocar realmente Deus em primeiro lugar, buscar ali realmente ser fiel, assim como num casamento. E Deus traz esse conselho aqui muito importante. E finalizando aqui a parte de quinta-feira, a prostituta é julgada, nos traz aqui algo muito importante para entender juntamente com esse jugo desigual. Aliás, Deus, o Cordeiro de Deus, o noivo, virá buscar então a sua noiva e todos os convidados. Mas quem são os convidados? Aqueles que realmente quiseram fazer parte da festa de casamento. Ou seja, aqueles que tiveram e colocaram o Espírito Santo em dobro na sua vida, que colocaram realmente Deus em primeiro lugar, que buscaram ser fiel a Deus, o princípio da fidelidade dentro deste contexto do casamento. Em outras palavras,
Deus não virá buscar pessoas que não gostariam de estar fazendo parte dessa festa de casamento, porque Deus é justo. Se você quer estar com Ele e buscar colocar realmente Deus em primeiro lugar, quando Jesus voltar, você estará com Ele. Agora, se você tem outros deuses e busca colocar Deus em segundo plano, você não tem prazer em um dia querer estar com Deus no céu. Então, porque Deus irá te forçar a estar ali. É interessante nós notarmos isso, né? Deus não quer que você esteja lá se você não o adora. Se você adora outras coisas ao invés de adorar a Ele, isso seria um jugo desigual e, consequentemente, um casamento não tão agradável. Deus quer que você tenha o princípio da fidelidade e por isso Ele aborda o contexto de casamento do noivo com a noiva, aonde todos os convidados, todos são convidados a estarem ali presentes. Basta colocarem hoje Deus em primeiro lugar e aguardar a vinda do noivo. Amém? Que Deus possa te abençoar a ter uma união que será eterna ao lado de Deus. O amor é o ponto-chave. Deus te ama. E permita-me finalizar essa lição abordando 2 pontos com vocês. Se o seu casamento aqui nessa terra está com problemas, com dificuldades, busque a presença de Deus e lute pelo seu casamento. Deus quer sim que você, sua esposa, ou você, seu esposo, seus filhos, estejam com Ele nessa grande festa de casamento. Busque os princípios de uma só carne, de um só propósito, os princípios de colocar Deus em primeiro lugar também no seu lar e buscar essa força em Deus para enfrentar as turbulências, as tempestades que vocês estão enfrentando e continuarem firme até que o noivo venha. Amém? E o meu segundo apelo para você é que você possa almejar todos os dias estar fazendo parte dessa grande festa de casamento, quando Jesus virá buscar a sua noiva e todos os convidados para estarem ali presente na festa das bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Deus, por esse estudo e obrigado, ó Pai, pela certeza que o Senhor um dia vai voltar a este mundo para nos buscar. E nós queremos sim, ó Pai, ter o privilégio de fazer parte dessa grande festa de casamento. Eu entrego tudo e todos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.